Adiante. Rolling, está rolando. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja que hora for, tudo bem? Estamos aqui para mais uma edição diária do Papo Reto com Mário Leme, este que sou eu aqui no seu canal Trocando uma Ideia no YouTube, que você pode assinar, e também publicando na página Trocando uma Ideia no Facebook, que você pode curtir. Curta a página, assine o canal ou curta a página, faça as duas coisas, mas assista aos vídeos sempre com informações contextualizadas e tudo publicado nos comentários aqui e no Facebook. O assunto, aliás, antes de qualquer coisa, queria pedir desculpas a todos, inclusive ao internauta que me reclamou que teve uma crise de náusea, quase vomitou, em função da nossa falha técnica cometida ontem. Desculpe a nossa falha, uma piada metalinguística, porque o cinegrafista, doeu, incompetente, levantou-se e não desligou a câmera, que troço balançando. Desculpem, viu? Não acontecerá novamente. Qual é o assunto de hoje? O assunto de hoje é o seguinte: notícias à venda. Mas como? O jornalismo está se vendendo? Os jornalistas estão se vendendo? O que é isso? É simples. Vou contar uma historinha. Quando eu comecei a faculdade de jornalismo, eu me formei na Faculdades Integradas Hélio Alonso, na faixa. O professor de Introdução ao Jornalismo, primeiro período, acho que é uma das primeiras aulas, a primeira aula de Introdução ao Jornalismo, entra na sala Roberto Quintais, lenda viva do jornalismo brasileiro, que participou da redação antológica do Jornal do Brasil, que é retratada agora no clássico instantâneo, Enquanto Houver Champanhe, Há Esperança, biografia de Zósimo Barroso do Amaral, grande jornalista e colunista social, participou dessa equipe do Jornal do Brasil, livro de autoria de Joaquim Ferreira dos Santos, nas melhores livrarias se você encontrar, que já está tudo esgotado, enfim. Ele perguntou o seguinte para a turma, um monte de garoto, começando a primeira aula: qual é o departamento mais importante de um jornal? Ou qual é a parte mais importante de um jornal? O pessoal ficou meio assim, mas um jornal é... Vamos dizer, então vamos lá. De uma empresa jornalística. Página, silêncio, todo mundo assim, meu Deus, o pessoal deu um pum. Quem vai assumir o que aconteceu? Ninguém sabia responder. Tentaram, chutaram. E ele, aquele jeito imponente, garboso, essa figura linda, o professor Roberto Quintais, falou: não, gente, é o departamento comercial, porque um jornal vive daquilo que ele vende, e o que ele vende não é o que ele vende em banca. O que ele vende em banca, ele vende para o anunciante que vai publicar no jornal dele. Ele vai dizer: olha, eu tenho uma circulação assim, assim, tantos exemplares por mês, tantos exemplares por dia, o meu público médio diário é esse aqui, o meu público, as características dele são essas, é classe A, B, C, D, por aí vai. E aí ele procura os anunciantes de acordo com o perfil do jornal, né? E aí é que ele ganha dinheiro. E isso foi bem retratado num documentário. Eu vou publicar aqui também, fiz uma playlist, já está no ar, uma playlist com o filme dividido em partes, porque o oficial não é pirateado. O filme chama O Mercado de Notícias, do genial Jorge Furtado. Esse filme é o seguinte, vou ler aqui para vocês. O roteiro do documentário O Mercado de Notícias tem como linha condutora a peça homônima do dramaturgo inglês Ben Jonson, 1572-1637. A peça foi escrita em 1625, vejam bem. The Staple of News. A peça de Jonson foi encenada pela primeira vez em 1626, em Londres, e esta é sua primeira tradução para a língua portuguesa, feita por mim e pela professora Lisiane Coughlin. A peça é uma crítica bem-humorada a uma atividade recentemente criada na época em Londres. Uma novidade em Londres: o jornalismo. E aí vocês vão ver, é muito divertido. E entremeando as cenas da peça, ele traz entrevistas com alguns dos melhores jornalistas do Brasil. Eu posso citar aqui a Renata Lopretti, o Genetão Moraes Neto, a Cristiana Lobo, Fernando Rodrigues, que foi o cara que trouxe os Panama Papers aqui para o Brasil, e que eles relatam as facilidades, as agruras, as dificuldades de ser jornalista, porque o jornalismo, minha gente, é uma coisa quase milagrosa do ponto de vista do jornal diário. Como é que se consegue publicar aquilo ali? É uma coisa louca. A quantidade de informação que tem para ser processada, para ser redigida, para ser diagramada, impressa, naquilo tudo. Hoje em dia, tudo digital, é até mais tranquilo, você faz isso em casa se você quiser. O Globo faz, por exemplo, faz aqui a redação no centro da cidade e manda pela internet lá para o Parque Gráfico, tudo prontinho. Antigamente você tinha que compor ali, ó, letra por letra, as fotos se encharam, coisa, trabalho de maluco. E você pode usar isso, enfim, é um trabalho complicado, e você pode fazê-lo de formas diversas, mas sempre vai ter um viés
de editorialização, ou seja, o que você vai escolher, o que você vai publicar, o que você não vai publicar, porque não dá para publicar tudo, é impossível, não tem como. Então, vai tudo para a maioria do que chega no jornal, vai para a chamada sexta seção, que é a cesta do lixo. E o jornal pretende responder aquelas clássicas perguntas: quem, como, quando, onde, por quê? Não é isso? E consegue, na maior parte das vezes, consegue inclusive façanhas como já derrubou pelo menos 2 presidentes, vou colocar os casos aqui, o presidente Nixon, o escândalo de Watergate nos Estados Unidos na década de 70, e o nosso ex-presidente, atualmente senador, mais uma vez enrolado, Fernando Collor, com 2 L's de Mello, com 2 L's também, um homem cheio de L's, era um enrolado. Voltando aqui. Então assim, você pode escolher entre ser 100% honesto e comprar a briga daquilo que você apurou, da reportagem que você fez, com o jornal que de repente não tem tanto interesse assim em publicar aquilo ali, ou não daquela forma. Enfim, tem a célebre piada do camarada que foi escrever um editorial pelo evento do Natal, e o dono do jornal procurou pessoalmente, ligou para ele: ora, estou querendo que o senhor faça hoje um editorial em comemoração ao evento natalino, então você fala do nascimento, da cristandade, da história de Jesus e tudo mais. E o editorialista viu aquilo calado. No final, quando o dono do jornal terminou, ele perguntou assim: contra ou a favor? É mais ou menos por aí. Não tão escancarado, mas assim, não só é escolhido o que vai ser publicado, como é escolhido como vai ser publicado, por que vai ser publicado e para quem vai ser publicado. Tem jornais e emissoras de rádio, por exemplo, que eles dirigem o seu produto muito especificamente para um determinado público-alvo. O caso clássico agora da Jovem Pan em São Paulo, que escolheu ser o anti-PT, o anti-esquerda, então aí pega o Marco Antônio Villar latindo contra o PT, o Reinaldo Azevedo com aquela sua pose de grande intelectual, também a mesma coisa, Raquel Sherazade, meu Deus. Enfim, estão lá no rádio fazendo o maior sucesso, porque naquela faixa de público eles conseguem. O que eles noticiam, o que eles falam, que é mais, outra coisa que virou moda agora, né? É o jornalismo comentado. O cara não se debruça sobre o objeto, sobre o fato. Ele não relata o fato e se examina especificamente apenas o fato. Ele fica tecendo impressões, opiniões, papos de bastidor, o cafezinho, aquilo outro. Isso, no mais das vezes, não é informação, isso é achismo, ou isso é propaganda. Quer eles queiram ou não, seja essa a intenção ou não. Então, assim, você tem que procurar, com muita calma, com muito cuidado, naquilo que você vai colocar na sua cachola como informação, porque nem sempre, ou quase nunca, infelizmente, o veículo que você está procurando, que você está dando a sua queridíssima audiência, queridíssima de fato, eles querem que você compre o jornal para vender a sua audiência para o anunciante. Você precisa tomar cuidado, porque você pode estar sendo, mais uma vez, enganado. Você pode até querer se enganar. Você pode achar que tudo aquilo ali que sai do jeito que sai é verdade, mas nem sempre. Então, você, assim, tem aqui, se vocês tiverem paciência ou vontade, melhor assim, de se dedicar ao jornalismo, se você quiser ser jornalista jovem aqui que me assiste, olha aqui. Sorte e Arte é o livro do José Roberto de Alencar. Esse cidadão, ele passou por 44 redações no Brasil. Por quê? Porque nem sempre se dobrava, não é isso mesmo? Ou então, você pode ir para um lado corporativo e, de repente, quem sabe dar a sorte de virar um ator. Assiste a Tobriana, grossa e célebre, maravilhosa biografia escrita pelo grande Fernando Moraes. É um cara que construiu um império do nada. Esse cara, quando era novinho, ele era gago de... não conseguia nem dar a palavra. Conseguiu construir um império de comunicações, foi o cara que trouxe televisão para o Brasil. Fazendo isso, assim, mediante, vendendo literalmente as notícias e pressionando, e, enfim, adquirindo poder. Esse cara conseguiu convencer o Getúlio Vargas a criar um decreto para resolver só a situação de uma filha dele, para ter noção do poder que esse cara chegou a ter. Então, assim, o poder que um cara desse tem é o poder que ele exerce sobre o coitado que trabalha na redação, gente. Põe isso na cabeça. Não é fácil para o cara que trabalha na redação ele realmente chegar e dizer
aquilo que ele sabe que é verdade. O cara se vende, pô, o cara tem família, o cara precisa dar papá para os filhos, como é que vai fazer? Então assim, a gente precisa procurar, no mínimo, no mais de uma fonte. Você está falando isso, mas você bota aqui informação? Realmente, você tem que ter uma capacidade de examinar e ver se aquilo ali está ou não condizente, no mínimo, com a realidade, que é uma outra construção também, né? Você aprende teoria da comunicação, que existem hoje em dia no mundo 7 bilhões de realidades diferentes. Cada um, essencialmente, vê o mundo da forma como só ele vê. Ninguém vê o mundo da mesma forma. Não existe. Existem grupos que vão se coadunando ali, interesses e, enfim, simpatias, afins, tal coisa, mas ele penseiro mesmo, que está lá dentro da cajola, cada um vê do seu jeito. Então eu vou dar aqui uma sugestão de alguns outros media outlets que você pode procurar, porque hoje tem a vantagem e a dificuldade que tem de jornais grandes cometerem gafes com a realidade, é que tem, por exemplo, tem o Nexo, tem a Agência Pública, tem o Fluxo, tem o Meio, esse é de um jornalista, Pedro Doria, do Globo, criou essa agência de notícias. Tem os jornalistas livres, tem o Media Ninja, assim, é meio com viés, mas enfim, volta e meia dá coisas que ninguém mais dá. Como, por exemplo, foi o caso das manifestações ocorridas lá no dia 29, que eu citei ontem. Aqui, o rapaz que vai para a rua, o estudante que vai para a rua, ele é o quê? Ele é manifestante se ficar tudo bem. O camarada que vai para a rua lá em Copacabana e não acontece nada, porque ele não é peitado de forma nenhuma, ele é manifestante. Ele é manifestante. O outro que vai, sei lá, para Brasília, por exemplo, como foram lá na Praça dos Três Poderes, né? Na Esplanada dos Ministérios, no dia 29, no dia da votação, protestar é um direito que ele tem tanto quanto o outro tem de protestar. E estavam lá protestando pacificamente quando aconteceu uma agressão e eles se